que inclusive queria te perguntar isso, se você teve ajuda, né, psicológica, se você procurou uma profissional sobre luto Uhum. e em que momento do luto você está agora? Quando tudo aconteceu, eu até contei essa história, mas enfim, eu queria apagar as coisas, porque você fica eu queria me ver grávida, eu não queria ver ninguém grávida, eu não queria ouvir que Deus sabe de todas as coisas, eu não queria ouvir nada disso. Então, só que eu fiquei muito na minha, assim, não queria ver amigo, não queria viver o meu luto, a minha dor ali. Então, eu lembro que minha primeira conversa com a minha terapeuta, eu falei: "Hoje eu não quero te ouvir, eu quero só falar". E aí eu falava assim, ó, e eu fiz terapia durante a minha internação, Uhum. eu fazia sabe, eu meditava, eu rezava terços e eu posso falar, eu fui pra sala de parto muito calma por conta da minha fé. Óbvio, óbvio. Eu venho me recuperando exatamente por essa força sobrenatural, Uhum. que eu acho que vem dela também, Claro, né. com Eu certeza. olhava ela muito guerreirinha, eu falei: "Meu Deus, minha filha, Desse pequenininha, tamanhinho, forte desse jeito, como que eu não vou ser?", sabe, claro. por ela. Então, hoje, assim, eu consigo falar com mais facilidade, eu É. consigo falar com mais força sobre o assunto. Uhum. Continuo fazendo minha terapia, não vou largar, tô voltando mais pra minha fé, mas o luto ele tem fases. Uhum. Agora eu tô num momento que eu quero trabalhar, eu quero reagir, é isso que tá me fazendo, ocupando a minha mente, me deixando feliz, eu sou muito feliz trabalhando. É isso que eu queria te perguntar. O que que eu como trabalho? Então você fez uma música Lindíssima. lindíssima. Como é que a música, como é que você teve, foi você que fez a letra? Foi você que fez a música? O po o que que você quis dizer? Como é que foi cantar isso? Porque a voz depende do nosso estado emocional, você sabe disso, Sim, né, a sim, gente que muito, canta, muito. a gente sabe. E quando, amor, vem um choro, A a voz a embarga. voz Então, embarga. como cantar sem se emocionar, né? Então, eu queria te perguntar como é que foi esse processo, primeiro da criação da música e depois botar a voz nessa música? Eu lembro que a gente estava numa sala. Hum, E bem Deus de novo, né, eu lembro que a gente estava na sala, e o Jefferson, que é um dos compositores de Você e Eu junto comigo, sim. tinha passado praticamente pela mesma coisa 1 mês antes de mim. Não diga. E vocês Só já que se no ca conheciam antes ou se conhecem? Nos conhecemos antes, ele é compositor de Reinventar do Belo, grandes CDs, Ah, ele é tá. fantástico, ele e Humberto Tavares. E o Jefferson falou assim comigo, só que no caso dele, se eu não me engano, tinha um nome, ou era colo curto, alguma coisa, não foi pré-eclâmpsia, mas também foi um parto prematuro, só que o dela já nasceu, já falecida. Já tinha falecido. Então, você vê como é sério, né, além da pré-eclâmpsia tem outras doenças também que são muito silenciosas, Claro. que você tem que ir pesquisando ali de perto. E aí, foi uma música muito genuína, porque quem estava ali na sala, eu escrevi junto com outros compositores, e eles falavam assim, me perguntavam, falavam, eu lembro que antes de acordar, vinha uma sensação da Sofia me acalmando, e é exatamente isso. Ela me acalmava, eu falava, não, doutora, eu tô nervosa, mas ela tá mexendo, ela tá me acalmando. Então eu fui contando cada fase que eu vivia no hospital e na música. E quem vive ali uma semi-intensiva sabe o quanto é doloroso estar ali naquele corredor, porque eu estava com outras mães. Uhum. É isso que eu também queria te perguntar. E a gente só tinha um corredor, porque a gente não conseguia ver a luz do dia, né, a gente Uhum. fica só dentro do quarto, Sim. então você perde percepção de tempo, hora. E eu lembro que eu estava com duas outras, nossa ala estava cheia, né, infelizmente. E aí eu andando no corredor, né, porque tem que fazer os exercícios, eu encontrei 2 mães que a gente ficamos próximas. Uma das mães, o útero tinha rompido. Meu Deus. Olha isso, aí fizeram uma cirurgia, fecharam o útero dela Com o bebê com dentro. o bebê dentro, Meu Deus, mexendo, um que coágulo, foi o surreal. coágulo que segurou pra não arrebentar tudo. Nossa Senhora. E a outra, ela veio num UTI de avião, sabe, Meu móvel. Deus, que Olha os níveis que estavam na minha ala. sim. A outra tinha câncer, estava com câncer também. E quem teve o parto primeiro? Eu. Pra vocês verem o nível da seriedade que uma pré-eclâmpsia é. Uma mulher com câncer, a outra com o útero O útero rompido no meio, rompido e você que foi e eu que tive neném primeiro. Então, era só guerreira ali, sabe. Por isso que eu fiquei muito feliz agora que vai ser aprovada essa lei em nome de Jesus, que vai separar as mães que tiveram neném de mães que não tiveram neném, isso é horrível. Eu posso imaginar. Você sair junto com a mãe, com o neném chorando, porque falaram assim, ó, sua filha faleceu e neném chorando aqui no ouvido, ó. Não dá. Leite jorrando
sabe? Surreal. Surreal. E você sair sem o bebê no Sem o colo bebê e você no colo, vendo... e não você tá- vendo o neném passando. É muito... Eu não sabia dessa lei que você Eu falou. sabia. Estão que criando agora, amiga. Graças a Deus, Tomara o ministro da que Saúde seja Pra separar aprovado. no hospital. separar as alas. Tem umas alas separadas, É, mães mãe que não... Sei. Com mães É. que tiveram, que tiveram, conseguiram, né? conseguiram. Aham. Então, É. eu sinto que, ao mesmo tempo, tudo que eu vivi, né? Infelizmente, gerar testemunhos dói. Então, mas pelo menos eu tô vendo propósito, sabe? Eu até comentei nas minhas redes sociais esses dias, falando, gente, eu vou lá no Pod Delas, acho que isso vai ser uma das últimas vezes que eu vou falar sobre o assunto. Por isso que eu quero muito falar de coração aberto, porque eu me sinto muito confortável de estar com uma grande amiga, de estar com a minha médica, de estar com uma grande mulher. Então, são 3 grandes mulheres, então eu falei, não, vou lá porque eu quero falar, podem perguntar, eu quero falar mesmo, porque agora eu tô num momento da minha vida que eu quero retomar. Sim. Então, eu entendi que eu vivi isso pra ser um testemunho, pra ajudar, pra falar. Por isso que eu falava, Camila, a gente tem que falar. Tem que falar. Porque, gente, posso ser sincera com vocês? Quando eu tava grávida e eu via qualquer notícia de uma grávida que tenha acontecido alguma coisa, eu pulava, porque eu não queria ver. De mãe que perdeu, porque eu falava, não quero trazer essa energia pra perto de mim. Sabe? Sim. Tô sendo muito sincera. Qualquer coisa ruim que eu via que aconteceu com uma grávida, eu parava de seguir, eu silenciava. Mas é normal, porque a Porque gente você tá num tem estado... medo. E a gente tá num estado muito sensível. Sim. Então, não é... eu ouvia, você não pode imaginar. Você vai ter leite? Nossa, imagina, mas você não vai conseguir gestar, você não vai conseguir chegar até o final. Nossa, Você tem 56 anos, imagina, a criança vai nascer com problema. E Amor, o psicológico junto- é muito, é né? muito importante. Tá É. no E eu acabei... No Exato. limite, né? bem É. importante. E aí, por isso eu falei, gente, escutem dessa vez no Paraclamps, não me pula não, sabe? Tipo, Não eu sei que eu pula. já pulei alguém, mas não me pula não, E porque você é sabe sério. que... agora eu queria até fazer uma pergunta pra você, doutora Camila. O inchaço na gravidez, a gente normaliza muito. É. Então, É é verdade. normal ter inchaço na gravidez? Quando que a gente precisa se preocupar com isso? Porque eu sempre escutei, não, gente, no final o pé vira um pão. É. Não sei o que. É É porque eu normal. não tive muito É isso, aí a inchaço. gente vai normalizando as coisas Vai, demais. O inchaço pode acontecer na gestação, mas a gente consegue, com dieta, com bastante hidratação, minimizar um pouco isso, né? Uso de meia elástica, tem várias medidas que ajudam a controlar um pouco o inchaço, mas ele pode acontecer na gestação, principalmente nos membros inferiores. Agora, o que chama a atenção em relação ao inchaço, que traz pra gente um alerta maior, primeiro, é inchaço de mãos, né? Que é o que ela também começou a ter, e inchaço de face, né? E uma coisa importante, sabe aquela coisa de pré-natal, todo mundo acha que não vale pra nada, mas vale muito? Vamos pesar? Porque o peso não traz pra gente simplesmente a questão de um ganho de peso adequado. A gente tá falando de inchaço, a gente mede o inchaço por ali também, né? Então, um ganho de peso muito grande em pouco tempo traz muito pra gente, às vezes, um reflexo de um edema que tá acontecendo. E isso também é uma informação importante pra gente pensar em relação a riscos. Então, entendeu? mamães, prestem atenção. Eu sei que a balança é o inimigo da grávida. Porque a gente tem fome, a gente quer comer e a gente quer ficar controlando o peso porque a médica exige, e é verdade, é saudável. E não é só questão de estética. Não é questão de estética, é questão de saúde de uma gravidez saudável. Sim. Então, por favor, se pesem. Prestem atenção em vocês, em tudo que está acontecendo, os inchaços na mão, com esses sintomas todos que vocês estão falando pra gente aqui agora. Dor de estômago. Exatamente. Por favor, prestem atenção. O que eu acho que a gente tem que pensar é que, assim, é sempre importante validar com o seu médico o seu sintoma, né? Então, se você teve alguma coisa, comunica, fala, avisa. Porque a gente tira da frente o que é simplesmente, né, uma queixa que sem maiores riscos, ou uma queixa que realmente pode ser um sinal importante de algo, que algo grave está acontecendo e que a gente pode intervir de forma precoce, né, ou às vezes até prevenir alguma situação. Deixa eu só perguntar da voz, que ela acabou não falando. Como é que foi colocar voz nessa canção? Foi muito especial. Eu coloquei meu coração, minha alma ali. Eu contava, chorava, parava e dava um tempo. Mas a laringe voltar pro lugar. A voz voltando pro lugar, você forçando aqui, pra baixo. Colocar a região C. Sim. Mas eu me abri muito ali, foi muito verdadeiro, porque tinha uma pessoa que tinha vivido, então tava me entendendo muito, a gente olhava e chorava. Olha, foi uma coisa assim. Eu posso todo mundo imaginar, chorou. que coisa linda. Então foi do coração de todo mundo.